Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Ottoni de Paula, aliado do presidente Jair Bolsonaro, anunciou a saída da liderança do governo Bolsonaro e explicou as pressões e retaliações após um vídeo em que, indignado, ele enfrentou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ottoni relatou: "Fiz um vídeo em que manifestei toda a minha indignação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Quando soube da decisão de Moraes em manter Oswaldo Eustáquio preso, ainda que liberto. Ele o proibiu de usar as redes sociais. Oswaldo tem nas redes sociais a fonte de alimento para sua família. Ele impediu Oswaldo de colocar o pão de cada dia na mesa de sua família." No ensejo, ele ressaltou que decidiu sair da liderança do governo Bolsonaro para poupar o presidente. O parlamentar expôs: "Eu fiquei indignado, mostrei minha indignação. Talvez tenha usado adjetivos que não deveria usar. Eu não volto atrás em minha indignação. Talvez, se eu não estivesse movido por tanta revolta, eu não teria usado alguns adjetivos. Por causa dessa live, o Planalto começou a sofrer pressão, usando a minha fala como se eu estivesse falando como vice-líder do governo Bolsonaro. Sabendo desse constrangimento, resolvi ligar para o presidente Jair Bolsonaro e escrevi uma carta pedindo o meu afastamento da liderança do governo Bolsonaro. Fiz isso para proteger o presidente Bolsonaro de qualquer retaliação." Assista. Olá, campeão, olá, campeã, tudo bem? Esperar vocês. Eu agora há pouco fiz uma live e nessa live eu manifestei a razão do meu pedido de afastamento da vice-liderança do governo Bolsonaro. Eu só vou pedir aqui à minha família, só que acompanhe, porque eu não estou conseguindo ver se as pessoas estão entrando aqui automaticamente, tá? Por favor. Pois bem, e aí eu fiz essa live, mas acabou que eu não sei por que razão ela não ficou gravada no meu Facebook, e as pessoas me ligando porque queriam compartilhar e não estavam conseguindo compartilhar. Então, deixa eu explicar rapidamente. Eu fiz o vídeo onde eu manifestei toda a minha indignação ao ministro Alexandre de Moraes. Para quem viu o vídeo ou para quem não viu o vídeo, deixa eu explicar. Na verdade, quando soube da decisão do ministro Alexandre de Moraes em manter o jornalista Oswaldo Eustáquio preso, ainda que liberto, ele ficou preso 5 dias, foi renovada a sua prisão mais 5 dias, e Alexandre de Moraes então resolve dizer: olha, você está liberto, mas não pode usar as suas redes sociais. Ora, o jornalista Oswaldo Eustáquio tem na sua rede social a sua fonte de alimento para sua família. Quando Alexandre de Moraes proíbe o jornalista Oswaldo Eustáquio de usar as suas redes sociais, ele está impedindo de Oswaldo Eustáquio colocar o pão de cada dia na mesa da sua família. Eu fui tomado por uma revolta e naquele momento eu fiz uma live, e nesta live eu disse o que disse, me expressei, mostrando toda a minha indignação. Talvez eu tenha usado alguns adjetivos que eu não deveria usar e nem repeti-los, mas falei. Eu não volto atrás na minha indignação, mas talvez se eu não estivesse movido por tanta revolta, eu não teria usado alguns adjetivos que eu usei. Pois bem, depois que eu fiz esta live, ela teve uma repercussão muito grande, o vídeo viralizou por vários WhatsApps e o Planalto começou a sofrer uma pressão. O que eles estavam tentando fazer? Usando a minha fala como vice-líder do governo, aliás, usando a minha fala como cidadão brasileiro e como deputado federal, como se eu estivesse falando como vice-líder do governo Bolsonaro, portanto, como se eu estivesse representando o presidente Bolsonaro na minha fala. Ao perceber
que o Palácio do Planalto estava sendo pressionado e que a minha fala estaria causando um constrangimento provocado por eles ao Palácio do Planalto, eu resolvi ligar para o presidente Bolsonaro e colocar o meu cargo à disposição, escrevendo uma carta pedindo o meu afastamento da vice-liderança do governo Bolsonaro. Bem, por que eu fiz isso? Eu fiz isso para poupar o governo do meu presidente. Eu fiz isso para proteger o presidente Bolsonaro de qualquer tentativa de retaliação que eles estariam tentando provocar. Alguns podem dizer: ô Tony, você não deveria ter feito isso, nós precisamos de você. Mas espera lá, eu não vou me afastar do apoio ao governo do meu presidente. Não, eu sou um aliado. E eu não sou aliado porque eu tenho cargo. Eu não sou aliado porque eu tenho nomeações, porque não tenho nenhuma nomeação no governo Bolsonaro. Eu nunca deixei ou aumentei a minha linha de defesa ao meu presidente porque eu me tornei vice-líder do governo. Eu defendo o presidente Bolsonaro por uma questão de princípios e não por uma questão de qualquer estrutura que ele possa me dar. Portanto, o que muda na minha fidelidade ao presidente Bolsonaro eu ter entregue voluntariamente a vice-liderança do governo? Nada. O que muda o meu respeito ao presidente Bolsonaro eu ter entregue voluntariamente a vice-liderança do governo? Nada. O que muda a minha defesa ao presidente Bolsonaro por eu ter entregue voluntariamente a vice-liderança do governo? Nada. Por quê? Porque eu fiz isso sem nenhuma pressão do meu presidente. Eu fiz isso sem nenhuma pressão do Palácio do Planalto. Fiz para assumir e matar no peito, enquanto cidadão brasileiro e deputado federal, que a responsabilidade pela fala em que eu demonstrei a minha indignação ao comportamento ditatorial do ministro Alexandre de Moraes é minha. Pessoal, eu sei que esta máquina de engrenagem de moer reputações está ligada contra mim. Eu sei, desde quando quebraram o meu sigilo, os meus sigilos telefônicos, de internet, de microdados, de bancos, que a minha vida particular foi exposta. Foi exposta para que eles pudessem, através da investigação da minha intimidade, tentar produzir mentiras e ilações com o meu nome, ainda que eu não deva nada, mas eles entraram na minha intimidade. Eu sei que eu mexi com grupos poderosos, eu sei que eu mexi com quem ninguém tem coragem de mexer, eu sei que eu falei aquilo que você queria ter falado e eu te dei voz. Mas eu sei que a consequência será muito dura. Eu sei que, na verdade, vão tentar moer a minha reputação, destruir o meu caráter, fabricando fakes, fabricando mentiras contra este deputado. Se eu tenho arrependimento? Não, nenhum. Eu não posso ter arrependimento em ter representado você. Eu não posso ter arrependimento em ter feito um vídeo em defesa de um cidadão brasileiro que é Oswaldo Eustáquio. Eu não posso ter medo ou receio de uma retaliação quando eu entendi desde antes que eu estou numa guerra e que eu estou como um soldado. E como soldado nesta guerra ao lado de Bolsonaro, eu estou pronto para matar e para morrer politicamente falando. Eu sempre soube que estar ao lado do presidente Bolsonaro não como um menininho de recado, não como uma estátua ou uma múmia
que fica atrás do presidente a cada entrevista. Não. Eu sei que fazer o que eu faço está na linha de ataque, está na linha de defesa ao presidente Bolsonaro, me traria consequências gravíssimas de contra-ataque. Eu sei disso. Eu nunca tive, por parte do governo federal, um segurança. Quando eu pedi ao ministro Sérgio Moro, nesses meus conflitos com Wilson Witzel aqui no Rio, e eu estava sendo ameaçado, e eu pedi ao Moro seguranças da Polícia Federal, Moro me negou. Sim, Sérgio Moro me negou. Portanto, eu não tenho seguranças nem da Polícia Federal e não tenho seguranças da Polícia Militar do meu estado, porque o governador Wilson Witzel é meu adversário político. Portanto, eu tenho muita consciência que quem me guarda é Deus, que quem protege a minha casa é Deus. E eu tenho consciência que enquanto eu estiver andando na verdade, eu terei a proteção de Deus. Portanto, eu queria fazer esta live para que você me ajudasse a compartilhar, já que na outra live eu falei, mas você não pôde compartilhar porque ela não ficou no meu Facebook. Se você puder, compartilha para que outras pessoas saibam que a decisão que eu tomei de me afastar da vice-liderança do governo é em proteção, ou é para a proteção do meu próprio presidente, que está sofrendo retaliações de todos os meios, e ele precisa governar, e ele precisa de paz para governar. Concernente a mim, o soldado está de pé, pronto para qualquer investida dos adversários, sabendo que, como diz o hino nacional brasileiro, verás que o filho seu não foge à luta. Deus abençoe o nosso país. Deus abençoe a nossa família. Deus abençoe o nosso presidente. Deus abençoe você, povo brasileiro. Obrigado.